podcast Escolha, Mudança e Ação, onde você pode escolher, mudar e tomar ação para criar um diferente hoje e um futuro diferente. Estas são as minhas escolhas de história, mudança e ação, junto com os fenomenais convidados que eu tenho aqui. Desde muito nova, eu sempre desejei criar uma mudança no mundo. O planeta vem sendo uma inspiração constante para mim, e Access Consciousness me mostrou as ferramentas para saber que tudo é possível. E eu continuo escolhendo. O que você vai escolher? Olá, pessoal, e obrigado por se juntarem a mim. A- Eu espero que vocês desfrutem desse podcast que está chegando. É com meu bom amigo e colega, Dr. David Kubis, que é uma das minhas pessoas favoritas de conversar sobre negócio, sobre vida e sobre tudo, e a habilidade de extrapolar, sabe, não ter que procurar um resultado, mas quais possibilidades estão disponíveis. Então, nós falamos sobre ser um líder eficaz e saber esses momentos onde você pode fazer um pivô e mudar as coisas. Uma das coisas que eu estive olhando é reorganizar o meu negócio, mas não reorganizar o meu negócio para encontrar um resultado, reorganizar, rearranjar para ter mais possibilidades aparecendo. Então, por favor, desfruta, não se esqueça de se inscrever, participa com a gente no YouTube também. Vai ter muito mais coisa acontecendo no YouTube. E apenas obrigada por estar aqui, obrigada por estar aqui, obrigada por ouvir. E tenha o melhor dia de todos. Tchau! Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Bem-vindos ao podcast Escolha, Mudança e Ação. Você está comigo, sua anfitriã Simone Milassas. E eu tenho o adorável, o maravilhoso, o incrível, o inspirador Dr. David Kubis aqui hoje. Bem-vindo, David. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigada por me receber novamente no seu podcast. Um dos meus favoritos. Eu posso dizer isso? Obrigada. E eu gostaria de dizer também, obrigada a todos aí que me mandam mensagem por ouvir este podcast, porque isso realmente é sobre tópico que todos no mundo, gostaria que todos no mundo soubessem mais a respeito. Eu tenho que tornar muito real e muito rústico, informativo, e eu espero que vocês possam ouvir um podcast, começar a mudar uma área da sua vida ou aumentar, sabe, obter alguma inspiração, porque é isso que, bem, o ideal utópico que eu pareço funcionar a partir de vez em quando é que todo mundo pode ter sua liberdade, você pode escolher você e eu posso me escolher. E eu gostaria de mais disso, então eu vou continuar seguindo nessa direção. E isso é o que eu sei que eu desejo no mundo. E uma das coisas que queremos falar hoje é sobre liderança. E eu vejo que quando dizemos a palavra liderança, é tão mal construído, sabe? Ah, esse é o chefe, esse é o tatatá, e o que for. E, primeiro de tudo, eu quero te perguntar, David, o que liderança significa para você? E David diz, bem, para mim, liderança significa literalmente sempre ser e fazer o que eu sei que é requerido. Eu respeito uma forma de hierarquia nas empresas, mas eu não faria algo por causa de uma certa estrutura, por causa de uma certa hierarquia. Eu acharia uma forma honrosa e diplomática de ir para onde eu sei ou desejo ir. Não é sobre se fazer pequeno, não é sobre desistir, não é sobre estar nessa posição de, eu não posso mudar, outra pessoa estar encarregada. Eu acho que isso, para mim, é o elemento mais importante da liderança. Continuar indo o que você deseja criar no mundo. E é claro, sempre esteja consciente de onde você está dentro da organização, onde você está não ignorando, não sendo um rebelde, mas ainda sempre sendo aquele que continua indo e continua exigindo e seguindo o que é requerido. Sim, Simone diz. Então, uma das coisas que você meio que mencionou, e quase superficialmente que eu quero mencionar, é esse lugar onde as pessoas pensam: eu sou só uma pessoa. Eu não consigo fazer uma mudança, eu não consigo influenciar, minha escolha não vai mudar o futuro. Eu acho que cada pessoa, você muda o futuro pelas suas escolhas a cada dia. E para mim, liderança é muito sobre saber para onde você está indo, saber o que é que você deseja e escolher isso, sabe? E isso é um exemplo bem pequeno, mas poderia ser um exemplo grande, uma grande escolha. Se você olhar para o dinheiro, sabe, na nossa sociedade no momento, e
dinheiro de papel e todos os conflitos diferentes estão acontecendo, os diferentes países, governos, etc., sabe, tentando parar a cédula de papel. E se você olhar para a história, tem tido tantos termos diferentes, como foi criado, sabe, desde trocar ovo por milho, o que for, tá levando tantas diferentes transações, e agora, entretanto, é como se, digamos, na Austrália, no momento. Tem algumas lojas que eu vou, ou praticantes, etc., e eu tenho que. É isso, você tem uma placa dizendo, se você pode pagar em dinheiro, paga em dinheiro. E eu adoro que eles pedem, e eu falo, claro, eu pago em dinheiro se você quer. Sabe, meu açougueiro, eu acho que eu sou a única pessoa que pago em dinheiro, e ele sempre fica com um sorriso no rosto quando eu pago, e eu acho que tem uma interação bem pessoal que ocorre quando alguém paga em dinheiro por um serviço ou produto. E eu acho que é isso que o dinheiro nos deu. E onde você gasta o seu dólar hoje, cria um futuro diferente. Sabe, mesmo se você olhar Gary Douglas, que está aqui, o fundador de Access Conscious, me disse, eu adoro a forma que você ainda tem açougue na Austrália. E eu falei, nós não temos mais isso, sabe? É tudo no mercado. E o meu açougueiro local fica bem do lado de um grande supermercado, mas eu vou no açougueiro. E eu poderia falar, não, eu só compro no supermercado porque é mais conveniente, ou eu poderia escolher gastar dinheiro no açougueiro. Muito obrigada por trazer o exemplo de pagar em dinheiro, diz David, pois é requerido um que pede por isso e tem uma demanda e alguém mais diz, ok, eu estou escolhendo isso. Eu adoro, porque para mim liderança é o saber máximo que você não está sob efeito de nada. Sim, o mundo quer seguir naquela direção. Você quer estar sob efeito disso? Especialmente com pequenas lojas. Temos a mesma coisa com as padarias na Europa. Você pode ter tudo num grande supermercado, mas não tem a mesma qualidade, você não tem a interação que você tem. Eu sou uma dessas. Eu sei que vou para padaria. Eu não preciso ter a conveniência de ter tudo em uma única loja. Não. Eu faço outra curva, ando 10 metros e daí eu vou para a padaria. E eu gosto da pessoa que eu interajo ali e eu estou escolhendo apoiar aquele pequeno negócio. E eu sei que eu não sou o único, mas mesmo que eu fosse, se eu não estiver começando, então quem vai? Então, isso de não estar sob o efeito do movimento global, todos nós podemos direcioná-lo, todos podemos mudá-lo. Você não pode estar sob o efeito sabendo que você é um líder. Liderança é saber que você não pode estar sob efeito de nada. Às vezes leva mais tempo, às vezes parece um pouco de, oh, meu Deus, ainda tem tanta coisa para completar, tantas coisas para conquistar. Mas se você nunca começar, quando você vai chegar lá? Esse presente também me deu muita liberdade, sabendo que eu não estou sob o efeito de nenhuma forma, nem estrutura, nem movimento. Eu ainda posso escolher. Algumas dessas escolhas parecem ser tão pequenas, tão minúsculas, mas ei, tamanho não importa, a escolha importa. E nós temos que fazer essas escolhas se quisermos criar um mundo que é diferente. Se você não puder nadar na correnteza e você deseja algo diferente, você tem que ser essa diferença com cada ação que toma, independente de quão pequena ela seja ou quão minúscula pareça, ela importa. Importa, disse Simone. E estamos falando de liderança eficaz. Eu acho que imediatamente o que passa pela cabeça das pessoas é negócio corporativo. E o que David e eu acabamos de falar é que passa por cada área da sua vida, cada aspecto. Saber como você é com a sua família, como você é com seus amigos, saber como você é com as pessoas com quem você trabalha. O que é isso? O que é essa verdadeira liderança para você? E para mim. Muito sobre verdadeira liderança é realmente essa parte sobre saber o que eu gostaria de criar no mundo. Sabe, até mesmo eu acho que estamos desde os 16, 17, eu sabia que eu desejava criar um mundo diferente, para as pessoas olhar umas para as outras de uma maneira diferente, para as pessoas saberem que há outra possibilidade, não sabe apenas se conformar com o que todos os outros estão fazendo, mas também não para julgar isso, não para ir contra isso, mas para mim ser tão verdadeira comigo, o que é que funciona para mim. Então, aqui estou eu, sabe, trabalhando com Access Consciousness, sei lá, 23 anos já. E para mim, usar as ferramentas de Access Consciousness é uma ótima maneira de mover em frente, não a partir da resistência e reação, não a partir da luta ou criar conflito,
mas estando em permissão do que os outros estão escolhendo, estando em permissão até de si mesmo. E se não houvesse nada de errado, não houvesse nada de errado com o que você escolhe, o que outra pessoa escolhe? E o que eu vejo é que você sempre ganha conscientização de cada escolha que você faz. Algumas você tem que aprender a rir um pouquinho de si mesmo e falar, ups! Mas você não se retrai, você continua seguindo em frente. Eu adoro. Dr. Dan Heer, e quem é um amigo mútuo nosso e trabalhamos com ele, ele disse, a maioria das pessoas fez, ele disse, eu fiz mais escolhas ruins do que a maioria das pessoas escolheram. E para mim isso é ouro, sabe? Um líder verdadeiro e eficaz, ele escolhe, ele escolhe. Não é sobre acertar, não é sobre ir para o erro, mas você continua escolhendo, pois à medida que você escolhe, você ganha mais conscientização. Tipo, sabe, as histórias que eu e David temos nos negócios que estivemos envolvidos ao longo dos anos, sabe, nós temos algumas das conversas mais suculentas. Quando você chega nesse lugar, você está tipo, ok, o que vai aparecer a seguir? E aí ficamos mais criativos, extrapolamos juntos e dissemos, ok, e se isso fosse possível, e se for possível, e se fosse possível? Saber para mim, essa verdadeira liderança é não parar, é saber quando fazer o pivô e mudar a trajetória do seu negócio e da sua vida. E também para mim, diz David, é olhar para o elemento alegre da mudança. Muitos negócios sempre querem fazer certo, e todas as vezes que eles têm que mudar algo, é tipo, ok, o que foi errado, porque temos que mudar. Eu adoraria que o mundo, uma nova maneira de olhar para a mudança, sabe? Não, nós mudamos porque é requerido, nada de errado. Então, precisamos jogar alguém embaixo do ônibus. Ah, nós temos que descobrir o que foi errado, que deu errado. Tudo isso apenas remove a energia da criação. O que se requer para que as pessoas tenham isso? Uau, nós podemos mudar porque é requerido. Nós podemos fazer e a escolha que fazemos não saiu como pensamos, então vamos mudar isso sem ir para o erro. Esse elemento de empoderamento, eu acho que é uma dos elementos mais importantes e eficazes de ser um líder, empoderar ao invés de apontar dedos e descobrir quem fez qual erro, o que deu errado. E se nada tivesse dado errado, apenas não saiu da maneira que imaginamos, por que seria errado? A pressão que todos os grandes líderes corporativos têm, eles preferem não fazer um movimento ou uma ação, pois têm medo de falhar uma decisão. E aí transforma toda a economia nessa parada que todo mundo tem medo de fazer um erro, então permanece onde está. Eu adoraria infundir novas energias de criatividade, de, ei, sabe, não fazer uma escolha, não fazer uma decisão, parar é a única coisa que vai matar o seu negócio. Se você escolher e estiver aberto para a direção que essa escolha te levar, e estiver pronto para ajustar e sintonizar à medida que você segue, porque sem ir não há futuro. Se você parar, você vai parar. Mas se fizermos a escolha de seguir em frente, essa flexibilidade, essa estar aberto à mudança e olhar para as mudanças como algo que tem valor e não um resultado de algo que deu errado. Sim, Simone diz. E eu quero tocar nesse ponto sobre algo que deu errado. Eu vejo isso acontecer o tempo todo no ambiente de trabalho. Quando eu digo ambiente de trabalho, acontece na vida. Mas estamos abordando isso com relação a negócios também. E eu sei que eu fiz isso. E uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos é que a qualquer momento, e não necessariamente é que eu estivesse dizendo que alguém estava errado, mas eu sei que energeticamente eu estava projetando isso. Mas se você desmembrar e olhar para isso, o que estava realmente ocorrendo para mim é que eu estava tentando provar que eu estava certa. Então, quando você tenta provar que está certo, o que então deve acontecer? Alguém ou algo tem que estar errado para que você esteja certo. E eu acho que esse é um elemento realmente chave, como você mencionou, de liderança, David. E se ninguém estivesse certo e ninguém estivesse errado, e apenas houvessem escolhas, e à medida que você faz escolhas, você vai notar, você faz uma escolha, tem várias outras possibilidades que aparecem, e às vezes, sabe, você pode perder um acordo, você pode perder dinheiro, sabe, perder uma conexão, algo assim, você pode ganhar uma conexão, você pode fazer dinheiro, todas essas coisas diferentes podem aparecer, mas se você não estivesse tentando escolher a partir de certo e errado,
e na verdade estiver na pergunta verdadeira liderança, fazer uma pergunta, sabe? Isso vai criar mais grandiosamente, até mesmo quando eu digo isso vai criar mais grandiosamente, a maioria das pessoas vai para o mais grandioso seria fazer dinheiro, fazer o negócio acontecer, tá, tá, tá. Às vezes não é. Às vezes vai criar mais grandiosamente, você vê esse grande sim energético, ok, vamos lá, e você faz essa escolha. Eu chamo de tipo, tudo está caindo no lugar. Sim, tudo está desmoronando, as pessoas dizem, bem, e se tudo estivesse caindo no lugar? E tem tido alguns momentos na minha vida que eu diria, ok, ao invés de falar tudo está desmoronando, você diz tudo está caindo no lugar, pois tudo está se desenrolando e desenvolvendo ao mesmo tempo. Sabe, não somos lineares, não é sobre fazer A, B, C, D. Às vezes isso salta para todo lado. Mas isso para mim é a aventura de viver, é a aventura dos negócios e a verdadeira liderança, você vai continuar indo e você vai continuar indo. E até mesmo continuar indo, às vezes você tem que saber quando falar, ok, esse acordo não vai funcionar, ou esse negócio não vai funcionar. É hora de novo ser o pivô e criar uma escolha diferente e expandir em algo que talvez você não tenha olhado antes, mas como o David mencionou, não senta ali, sabe? Continua indo em frente, o que quer que se requeira. E eu acho que isso é, diz David, a energia inata, natural, que todo mundo começa com o entusiasmo, com a empolgação, com a criatividade. As pessoas, o que eu vejo com o tempo, eles desaceleram isso, eles desistem disso, eles começam algo novo e está sempre ali, e eles acobertam e desistem disso porque eles querem fazer as coisas certas, porque eles têm mais responsabilidades, porque agora eles são responsáveis por isso. Quanto mais alto eles crescem na hierarquia, menos eles querem escolher, porque eles acham que têm mais responsabilidade. A minha ideia dessa liderança consciente é reativar e instituir o entusiasmo da criatividade. E é por isso que todos nós escolhemos o que escolhemos, é por isso que escolhemos esse trabalho, é por isso que você se tornou uma gerente, você se tornou advogado, você se tornou isso. É pelo entusiasmo. Isso deveria sempre estar ali, deveria sempre ser a fonte que leva, que acrescenta a alegria e os elementos da diversão. Quando as pessoas estão alegres e funcionam a partir do entusiasmo, elas automaticamente vão se focar na criatividade e no que pode ser criado, ao invés de temer fazer a escolha errada. E eu acho que essa mudança energética, onde você coloca a sua energia, isso é o que você cria como seu futuro. Sim, Simone diz. Falou junto? Sim, isso é um dos meus ideais utópicos, diz David. Se pudermos trazer a atenção das pessoas e lembrá-las de aí que você começou, e não há necessidade de trabalhar duro e ter problema, mudar isso e trazer de volta o entusiasmo, a motivação, o empoderamento, e isso vai criar uma atmosfera completamente diferente de qualquer ambiente de trabalho, onde entusiasmo, criatividade tem mais valor do que temer cometer um erro. Sim, disse Simone, eu acho que o que segue isso em ser um líder eficiente, uma das ferramentas que eu usei ao longo dos anos é para criar esse entusiasmo nas pessoas também, sabe, trabalhando num projeto, num negócio, e perguntar para alguém, ok, o que você vê que precisamos escolher a seguir, sabe? Meio como criar sua próxima lista de projetos ou afazeres e se você olhar para isso juntos e, ok, por onde você quer começar? Porque se eu disser, você pode começar com isso, não tem pergunta aí. E eu estou sendo mais uma ditadora do que estou na pergunta do que eu acho que é um líder eficaz e perguntar, você gostaria de começar? Se alguém começar com um projeto que deseja começar, então é um nível de entusiasmo que você jamais poderia fazer alguém ser tão entusiasmado assim se você estivesse dizendo para eles o que fazer. Então, um líder eficaz para mim, e você vai descobrir bem em breve, se você olhar dizendo se eles escrevem 10 coisas que requerem, sabe, para mover um projeto, para expandir, e agora escolhe três, você pode escolher outras duas, mas você logo vai ter a informação do que eles não desejam fazer. E eu acho que um dos aspectos de ser um líder eficaz também é poder ouvir isso, ver isso, saber. Então, falar, sabe de uma coisa? Eu vou mudar isso para cá, para essa pessoa. Tipo, para mim, ser um líder eficaz
não é também fazer alguém fazer algo que na verdade não deseja fazer. Não vai mover tão rápido, tão ligeiro e com tanta criatividade e entusiasmo quanto você mencionou, David. Sabe, não coloca alguém num trabalho que não gosta. Sabe, é como colocar alguém fazer contabilidade quando só quer conversar com pessoas. Ok, coloca para atender o telefone. Se eles querem conversar, isso pode ser o pior pesadelo de alguém. E é uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos, porque eu achava que tudo que eu não desejava fazer no negócio, eu estava tipo, eu não posso dar isso para alguém, porque isso é cruel. E aí logo eu me dei conta. Espera aí, tem pessoas que gostam disso, sabe? Tem pessoa que gosta da organização. Essa não sou eu sou muito mais caótica, sabe? E quando você contrata a pessoa assim, elas ficam tão empolgadas em organizar tudo, eu ficava tipo, ótimo! E então, eu criava esse entusiasmo também, sabe? Transpira para todo mundo. E eu posso te perguntar, David, quais são algumas das maneiras que você conduziu e você tem alguns exemplos de como isso apareceu e o que vem a seguir? Bem, David diz, eu comecei a criar uma atmosfera no projeto que eu trabalho, onde as pessoas sabem que podem mencionar o que está acontecendo no mundo delas, na verdade, elas podem acrescentar aquilo que elas estão conscientes e elas sabem que podem, na verdade, podem ser diretas, podem dizer: "Me desculpa, eu não quero isso é complicado demais". Então, empoderar as pessoas e ser esse espaço criativo onde você permite que elas digam não. Como são treinados a dizer sim, se o chefe te diz sim, isso, você tem que fazer lá falar sim, de outra maneira você vai perder o crédito, ou eles vão ficar decepcionados. Dizer sim para tudo e então ter dificuldade é um desperdício de energia. E eu mudei essa atmosfera, empoderar pessoas. Não, diga não, se você não gosta, diga não. É melhor você dizer não e encontraremos outra pessoa do que você ter dificuldade. Eu empodero as pessoas a dizerem: "Ei, eu quero descobrir onde está a sua criatividade, onde está o seu entusiasmo. Eu quero o melhor da sua criatividade. Eu preciso da sua ajuda para descobrir o que isso é. Então vamos descobrir isso juntos". E se as pessoas começam algo dizendo: "Oh, meu Deus, isso é tão irritante". Bem, você tem que dizer e temos que mudar para outra pessoa. Eu gosto de reuniões onde as pessoas vêm e têm essa empolgação e elas estão dizendo: "Uau, outro dia maravilhoso, onde eu posso ser criativo". E isso requer que as pessoas incluam todos e ouçam. E, claro, às vezes tem coisas que ninguém quer fazer, mas tem que ser feita. E eu crio isso, eu chamo de elementos de vamos fazer a merda acontecer. Você não, vamos fazer a merda acontecer. Eu odeio, você odeia, é irritante. Então, por que a gente não faz essa merda acontecer em 2 horas e sai para almoçar? Então, não é sobre evitar, não é sobre esse conto de fadas, dizer, ai, tá todo mundo feliz. Não, a empresa tem que seguir em frente, o projeto tem que mover. Vamos fazer juntos. E se for irritante para todo mundo, vamos ficar juntos por 2 horas, então depois a gente se diverte. Isso é uma atmosfera completamente diferente. E eu realmente poderia ver como as pessoas estão muito mais eficazes, eficientes, motivadas, sabe? Tudo isso, eu faço amanhã, ou todos os dias de ausência e saúde, não existem mais, porque as pessoas, na verdade, gostam de vir para o trabalho, elas não precisam mais de desculpas, porque elas podem abraçar a criatividade da maneira que funciona para elas. E eu não sei, não posso saber o que funciona para outras pessoas, eu posso somente inspirar e empoderá-las a me deixar saber para que encontramos algo que combina com o que as inspira. E então, tudo e todos se beneficiam. Eu acho, de Simone, que isso. Obrigada, David, pois eu acho que é tão chave, sabe? É como essa energia de sempre estar disposto a desistir da liderança e escutar os outros e fazer perguntas. Mesmo que eu olhasse, sabe, parte do meu negócio é esse podcast, não é? Meu trabalho é fazer o podcast. E todos os demais faz tudo o resto e eles são maravilhosos pra caramba nisso. E eu não vou lá e pergunto gananciosamente, saber exatamente o que está acontecendo. No máximo, são eles que me dão um tapinha no ombro e dizem: "Ei, será que a gente pode fazer isso ou fazer aquilo?". E é esse fluxo. E apenas flui e cria grandiosamente. E sabe, não há trauma e drama. Eu sei o que eu tenho que fazer aqui, e na verdade eu tenho que apenas criar o podcast, né? Eles fazem todas as coisas dos bastidores que às vezes eu acho tem mais passos de ação envolvidos do que eu apenas fazer isso, mas é sempre estar disposto a saber quando você está rodeado de pessoas que são tão capazes
e não tenta assumir por eles, deixa que eles façam o que eles fazem, deixa que eles sejam o que eles são. Para mim, isso é ser um líder de sucesso também, se fazer substituível e inútil, assim que possível. E isso é uma coisa difícil de se entender. Se você está disposto a se fazer de inútil, as pessoas dizem, o quê? O que você quer dizer se fazer de inútil? Bem, se você se fizer de inútil, então você se rodeou por pessoas, de pessoas capazes, você ouviu, você está na pergunta e você está permitindo que essas pessoas vão além e escolham. E elas não vão escolher o mesmo que você. E eu acho que isso é uma parte chave também. Ninguém vai escolher o mesmo que você. Não funciona assim. Elas escolherão enquanto, à medida que escolhem, e de novo, não se trata de certo e errado, elas vão escolher o que escolhem. Mas se você estiver funcionando a partir de, você tem que escolher, ninguém conhece o negócio tão bem quanto eu, então quão grande o seu negócio vai ser? Ah, é. Vai ser bem menor se você estiver realmente disposto a ouvir, fazer perguntas, se rodear de pessoas capazes, se fazer de inútil. Então, quão grande o seu negócio poderia ser, o quanto mais ele poderia expandir, crescer, quão mais lucrativo poderia ser. E lucrativo monetariamente e lucrativo energeticamente. Na alegria, na felicidade, no entusiasmo, na criatividade. Hum, Esse é o elemento que eu adoraria incluir quando o negócio é lucrativo, diz David. Quando as pessoas vêm, quando todo mundo que aparece está empolgado em começar. E quando o dinheiro está envolvido. Então, não é só sobre o dinheiro, é toda a atmosfera com criatividade, quando a criatividade vem primeiro, o entusiasmo e a alegria da criação e a alegria de viver. Eu adoraria ver mais disso no mundo, mais pessoas felizes, mais satisfação. Não há nada mais lindo do que ver pessoas terem esse uau. Que maravilhoso, mal posso esperar para o próximo projeto começar. Isso para mim é sucesso. Sim, é assim que eu vi minha vida inteira. Eu me lembro de morar em Sydney, eu ir nesse bar. Era a noite de sexta-feira e eu tinha esse novo trabalho. Eu estava conversando com uma amiga sobre quão empolgada eu estava e quão empolgada eu estava em ir trabalhar na segunda-feira, naquele estágio. Eu trabalhava das 9 às 5, de segunda a sextas. E esse amigo me disse, olhou para mim, tipo, com um olhar bem estranho no rosto e falou: Simone, você me deixa doida de quanta satisfação com o trabalho você tem. E eu falei, do que você está falando? Ele disse, eu te conheço há anos, cada trabalho que você tem, você fica tão empolgada, entusiasmada. E eu me lembro de olhar para ele e ficar tipo, você não fica? E ele tipo, não, as pessoas apenas vão trabalhar para ter o dinheiro, para poder, sabe, ir, beber, festejar e fazer o que for de fim de semana. E eu tava tipo, ah, e teve um momento tão grande para mim, porque meu ponto de vista é: se você não desfruta do que você está fazendo, por que que você está fazendo? Vamos criar um futuro diferente, vamos criar um futuro onde todo mundo pode escolher o que deseja. Para mim, uma das minhas demandas no meu mundo esse ano se tornou como empoderamos mais negócios a ser lucrativos monetariamente, como mencionamos, mas também, como mencionamos, esse lucro da alegria e da felicidade de mudar a vida das pessoas, mudar o mundo, criar uma diferença no mundo, qualquer que seja o que você está escolhendo como negócio. Vamos nos inclinar às possibilidades, empoderar uns aos outros e nos inclinar a apoiar os negócios, sabe, que estão criando essa mudança no mundo. Eu vou dizer, não somente com relação ao governo, sabe, que negócio particular, que ideia você tem que você está sentado aí falando, não, não vai funcionar. Vai funcionar se você não escolher. Mas e se você desse um passo à frente, outro passo à frente, outro passo à frente e descobrisse? E se essa fosse a aventura? E a aventura de ser o líder da sua própria vida, desse jeito. Conduzindo a sua própria vida, diz David. E vamos descobrir, baseado no entusiasmo, na alegria da criação. Então, vamos ver onde isso nos leva. E isso é uma energia tão linda, é tipo, uau! Eu não sei para onde isso vai me levar, mas eu sei que eu vou desfrutar de cada passo disso, eu vou desfrutar. Sim, e se você não está acordando feliz e entusiasmado, diz Simone, que escolha você pode fazer hoje que mudaria isso? Cada um de vocês no mundo pode fazer uma escolha diferente que mudaria isso. Então, David, tem algo mais que você gostaria de mencionar aqui? Porque a gente pode falar por horas. Como a gente sabe, a gente geralmente faz. Eu sei, diz David, eu quero te dar uma ferramenta que eu comecei. Qual é a única coisa que eu posso fazer hoje, ou qual é a ação que eu posso tomar hoje
que vai me deixar feliz, que vai acrescentar esse entusiasmo à minha vida. Começa com uma, a gente não tem que mudar a vida inteira completamente da noite para o dia, mas você pode acrescentar um elemento que te traz alegria, que coloca um grande sorriso no seu rosto, que cria essa satisfação. Começa com uma e veja como vai, daí acrescenta outra e outra e outra. Se presenteia com o espaço e também o tempo para iniciar essa mudança. E então, veja se você gosta. Se você gostar, tenha mais disso. Adorei. Obrigada, David. E eu acho parte disso também é a disposição em se comprometer com a sua vida. Pessoas de sucesso se comprometem com suas vidas. Elas não estão olhando para outra pessoa para culpar ou outra pessoa para levar adiante. Se você se comprometer com você, porque essa é a sua vida. Mais ninguém, esse é o seu corpo, essa é a sua vida, não é de mais ninguém, sabe? O que é que você realmente gostaria de escolher e criar e talvez até mesmo começar escrevendo algumas coisas, sabe? O que seria empolgante para você? E no seu negócio? Uau! Há tanto que podemos adentrar e uma das coisas que David e eu ambos somos facilitadores de Access Consciousness e nós começamos algo chamado liderança de Access Consciousness e um movimento, sabe, usando as ferramentas de Access Consciousness, porque nós dois temos um desejo muito forte de empoderar todos os negócios e organizações ao redor do mundo para usar essas ferramentas. E posso dizer a simplicidade de usar essas ferramentas, porque parte da base disso é sobre fazer perguntas. E se você olhar para a história, sabe, Sócrates, toda a maneira que ele viveu era estar na pergunta. E se você, cada vez que você faz uma pergunta, você abre uma porta. Cada vez que você vai para uma resposta e procura um resultado, literalmente você fecha portas. Nós gostaríamos de fazer parte de abrir as portas para você. Então, nas notas do programa, se inscreva para as notas dos programas, teremos informações sobre liderança de Access Consciousness e diferentes coisas que estamos acontecendo ao redor do mundo. Se você gostaria de convidar-nos para sua empresa, para sua cidade, etc., por favor, escreva para a gente, manda DM. Eu tenho no Instagram Choice Change and Action, se você quiser fazer uma pergunta ali, etc. Adoraríamos criar uma mudança no mundo, adoraríamos de estar lá com você. Então, eu também tenho uma outra coisa que eu começarei em abril também, que é chamado Clube do Lucro, que é um preço ridiculamente barato por 2 chamadas que você vai ter comigo, que é baseado em negócio, dinheiro, riqueza, sabe, criatividade, etc. E eu também estou brincando com a palavra lucro, porque a maioria das pessoas vai para o essa é a quantidade de dinheiro que você tem depois que paga as contas. Não, é muito mais do que isso. Se você gostaria de saber mais sobre isso, você pode entrar no Clube do Lucro também. Então, David, muito obrigada por estar aqui. Você é uma alegria tão grande em conhecer. Eu sou tão grata por nos conhecermos nessa vida e que podemos brincar, criar, extrapolar juntos. É sempre um presente tão grande. Obrigada por estar aqui. Obrigado pelo seu convite, Simone. De nada. Tchau, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, confira a gente no YouTube, se inscreva, faça todas essas coisas. Veremos vocês da próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou deste podcast, por favor, se certifique de clicar no botão de seguir ou se inscrever na sua plataforma favorita para ser notificado de novos episódios. Nós lemos todos os comentários. Se você gostaria de saber sobre algum tópico, nos avise. E se você gostaria de saber mais sobre as ferramentas, informações e classes mencionadas no podcast, vá para simonemilessas.com e me siga no Instagram, no @SimoneMilessas. E para o podcast, tem o próprio link no Instagram, @Choice, Change and Action. Não se esqueça, você pode baixar as notas do show e, por último, se divirta muito hoje.